Você já sentiu alguma vez que caminha por uma trilha envolvida em névoa, onde cada passo à frente parece incerto e cada decisão te enche de dúvidas? Talvez neste exato momento você se encontre em uma dessas temporadas da vida, onde o futuro se apresenta como um território desconhecido, onde as preocupações com seus entes queridos tiram seu sono e onde a pergunta que mais ressoa em seu coração é: onde está Deus no meio de tudo isso? Se essas palavras tocam algo profundo em sua alma, quero que saiba que não chegou aqui por acaso. O que compartilharei com você hoje pode ser exatamente o bálsamo que seu espírito precisa para encontrar paz no meio da tempestade. Há alguns dias, enquanto meditava nos escritos de Santa Teresa de Ávila, me deparei com uma reflexão que estremeceu meu coração até o mais profundo. Ela escreveu em uma de suas cartas: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Essas palavras, nascidas no crisol de suas próprias tribulações, no meio de enfermidades que a prostraram durante anos, oposições que ameaçaram sua obra reformadora e noites escuras da alma que puseram à prova sua fé, contêm uma sabedoria tão profunda que pode transformar completamente nossa perspectiva sobre a incerteza. Mas antes de adentrarmos neste ensinamento transformador, permita-me perguntar algo que talvez ninguém tenha perguntado ultimamente. Quando foi a última vez que você se permitiu sentir verdadeiramente o que há em seu coração sem se julgar por isso? Quando foi a última vez que reconheceu diante de Deus, com total honestidade, que tem medo, que não entende o que está acontecendo, que se sente perdido no meio das circunstâncias de sua vida? Santa Teresa entendia profundamente essa luta humana. Durante os primeiros 20 anos de sua vida religiosa, experimentou o que ela mesma descreveu como uma tibieza espiritual que a atormentava. Sentia-se dividida entre seu desejo de amar a Deus completamente e sua incapacidade para se abandonar totalmente a Ele. Havia dias em que orava com fervor e outros em que a oração lhe parecia árida e sem sentido. Havia momentos em que sentia a presença divina de maneira tangível e outros em que Deus parecia estar em completo silêncio. Essa experiência de Santa Teresa nos ensina algo fundamental. A incerteza não é inimiga da fé, mas sua companheira mais íntima. É na incerteza onde a fé encontra seu verdadeiro terreno de cultivo. Pense nisso por um momento. Se pudéssemos ver todo o caminho iluminado, se conhecêssemos cada passo que devemos dar e cada resultado que obteremos, onde ficaria a fé? Onde estaria essa confiança cega na providência divina que tanto agrada ao coração do Pai? A incerteza que você experimenta agora mesmo, essa sensação de não saber o que o amanhã reserva para você e para seus entes queridos, não é um sinal de que Deus o abandonou. É, paradoxalmente, um convite a uma intimidade mais profunda com Ele. É Deus dizendo: venha, descanse em meus braços, deixe que eu me encarregue do que você não pode controlar. Permita-me ser seu refúgio no meio da tempestade. Quando observamos a vida de Santa Teresa, vemos que seus momentos de maior crescimento espiritual coincidiram precisamente com seus períodos de maior incerteza. Quando decidiu reformar a Ordem do Carmo, não tinha um plano detalhado de como o faria. Não contava com o apoio das autoridades eclesiásticas, não tinha recursos econômicos suficientes e enfrentava a oposição de muitas de suas próprias irmãs religiosas. No entanto, foi precisamente nessa incerteza onde aprendeu a depender completamente da providência divina. Lembro-me particularmente da história da fundação do convento de São José em Ávila. Santa Teresa havia recebido o que ela acreditava ser uma inspiração divina para estabelecer um convento reformado. Mas quando começou a dar os primeiros passos, encontrou obstáculos por todos os lados. As autoridades civis se opuseram. As autoridades religiosas questionaram sua missão. E até mesmo seu próprio confessor a aconselhou a abandonar o projeto. Durante meses viveu em uma incerteza total sobre se realmente havia escutado a voz de Deus ou se tudo havia sido uma ilusão de sua imaginação.
Foi durante esse período de confusão que Santa Teresa desenvolveu uma de suas práticas espirituais mais poderosas, a oração de abandono total. Cada manhã, antes de enfrentar as dificuldades do dia, se prostrava diante do Santíssimo Sacramento e dizia a Jesus: Senhor, se esta obra é sua, proverá os meios para realizá-la. Se não é sua, permita-me abandoná-la sem dor. Faça comigo o que quiser, mas não permita que me separe de você. Essa oração de abandono não era uma resignação passiva, mas uma entrega ativa e confiante. Santa Teresa continuava trabalhando, planejando, buscando soluções, mas mantinha suas mãos abertas, pronta para soltar quando Deus lhe mostrasse um caminho diferente. Era como caminhar de mãos dadas com alguém em quem você confia completamente, sabendo que, embora não possa ver o destino, a pessoa que a guia pode vê-lo claramente. Consegue imaginar a liberdade que deve ter sentido ao adotar essa atitude? Já não tinha que carregar o peso de controlar todos os resultados. Já não tinha que ter todas as respostas. Sua responsabilidade se limitava a ser fiel ao que Deus lhe pedia em cada momento presente, confiando que Ele se encarregaria do resto. Essa mesma liberdade está disponível para você hoje. As preocupações que carrega sobre o futuro de seus filhos, sobre sua própria saúde, sobre a estabilidade econômica, sobre as mudanças que estão ocorrendo no mundo, todas essas cargas podem ser entregues nas mãos capazes de aquele que sustenta o universo inteiro sem esforço. Mas talvez você se pergunte: como posso desenvolver essa confiança que Santa Teresa tinha? Como posso aprender a me abandonar em Deus quando tudo em minha natureza humana me grita que devo manter o controle? A resposta se encontra em entender a própria natureza de Deus e sua relação com você. Santa Teresa tinha uma compreensão profunda de Deus como Pai amoroso. Não via Deus como um juiz severo, esperando punir seus erros, mas como um Pai terno, que deseja unicamente seu bem. Essa perspectiva transformou completamente sua relação com a incerteza. Em lugar de ver as dificuldades como castigos ou abandonos divinos, começou a vê-las como oportunidades para crescer em confiança e amor. Ela costumava dizer: Deus nos trata como um pai sábio trata seus filhos. Às vezes lhes dá o que pedem, às vezes lhes dá algo melhor do que pediram, e às vezes lhes nega o que pedem porque sabe que não lhes convém. Mas sempre age desde o amor perfeito. Essa perspectiva pode revolucionar sua experiência da incerteza. Quando não sabe o que vai acontecer com seus entes queridos, pode lembrar que estão nas mãos de um Pai que os ama infinitamente mais do que você os ama. Quando não entende por que certas portas se fecham em sua vida, pode confiar que Deus está preparando algo melhor. Quando o futuro se vê incerto, pode descansar na certeza de que aquele que conhece o fim desde o princípio está guiando cada passo de seu caminho. Permita-me compartilhar com você uma das experiências mais profundas de Santa Teresa que ilustra perfeitamente esse princípio. Durante um de seus períodos de enfermidade mais severos, quando esteve paralisada durante quase 3 anos, experimentou o que ela mesma descreveu como uma das noites mais escuras de sua alma. Não só sofria fisicamente, mas espiritualmente se sentia completamente abandonada por Deus. Suas orações pareciam ricochetear no teto, e começou a duvidar de tudo o que havia experimentado espiritualmente até esse momento. Foi durante essa crise que recebeu uma das visões mais transformadoras de sua vida. Viu Jesus crucificado, mas não como uma imagem de sofrimento, mas como uma imagem de amor total. Nessa visão, compreendeu que o sofrimento não era um sinal do abandono de Deus, mas de sua confiança nela. Deus permitia que experimentasse dificuldades porque sabia que tinha a fortaleza espiritual para atravessá-las e sair transformada do outro lado. Essa revelação mudou completamente sua perspectiva sobre as provas da vida. Já não as via como obstáculos para sua felicidade, mas como oportunidades para participar mais profundamente no mistério redentor de Cristo. Já não perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Mas, como posso usar essa experiência para me aproximar mais de Deus e servir melhor aos outros?
Essa transformação de perspectiva é exatamente o que Deus quer operar em sua vida através das incertezas que está enfrentando. Ele não está permitindo essas circunstâncias para castigá-lo ou para fazê-lo sofrer sem propósito. Está permitindo-as porque tem uma confiança absoluta em sua capacidade, com sua graça, de crescer através delas e se converter na pessoa que ele projetou que fosse desde toda a eternidade. Pense nos momentos mais difíceis de sua vida passada. Consegue ver agora, com a perspectiva do tempo, como Deus usou essas experiências para fortalecê-lo, para ensinar-lhe compaixão, para aprofundar sua fé? O que parecia destrutivo no momento resultou ser construtivo a longo prazo. O que parecia um final resultou ser um novo começo. O que parecia uma perda resultou ser um ganho de algo muito mais valioso. Santa Teresa tinha uma analogia bela para descrever esse processo. Dizia que Deus é como um jardineiro experiente, que sabe exatamente quando podar cada galho para que a árvore produza mais fruto. A poda pode ser dolorosa para a árvore, mas é necessária para seu crescimento e produtividade. Da mesma maneira, as dificuldades que enfrentamos são a poda divina que nos prepara para uma vida mais frutífera e significativa. Mas a sabedoria de Santa Teresa vai além de simplesmente aceitar as dificuldades. Ela nos ensina como transformar a incerteza em uma escola de amor. Cada momento de não saber o que vai acontecer se converte em uma oportunidade para dizer a Deus: confio em você. Cada preocupação pelo futuro se converte em uma oportunidade para praticar o abandono. Cada medo se converte em um convite para buscar refúgio nos braços do Pai. Essa prática do abandono confiante não é algo que se aprende da noite para o dia. A própria Santa Teresa admitia que lhe tomou anos desenvolver essa atitude. Havia dias em que a confiança fluía naturalmente e outros em que tinha que lutar contra seus próprios medos e dúvidas. Mas cada pequeno ato de confiança, cada pequena entrega, cada pequeno sim à vontade de Deus a aproximava mais dessa paz profunda que caracterizou seus últimos anos. Uma das práticas que Santa Teresa desenvolveu para cultivar essa confiança era o que ela chamava de a oração da presença. Em lugar de passar todo o seu tempo de oração pedindo coisas ou tentando resolver problemas, dedicava longos períodos simplesmente a estar na presença de Deus, sem agenda, sem petições específicas, só desfrutando de sua companhia. Durante esses momentos de oração contemplativa, algo extraordinário começou a acontecer. Começou a experimentar a realidade do amor de Deus de uma maneira tão tangível que todas suas preocupações se desvaneciam em comparação. Não é que seus problemas desaparecessem magicamente, mas começou a vê-los desde a perspectiva do amor eterno de Deus. E desde essa perspectiva, até mesmo os problemas maiores pareciam pequenos. Convido você a experimentar essa mesma prática. Esta noite, antes de dormir, dedique alguns minutos simplesmente a estar em silêncio diante de Deus. Não peça nada específico. Não tente resolver nenhum problema. Simplesmente sente-se em sua presença e permita que Ele encha seu coração com seu amor. Diga: Senhor, aqui estou. Só quero estar com você. Encha este momento com sua presença. No início, sua mente provavelmente se encherá com todas as preocupações do dia. É normal. Simplesmente reconheça-as e depois retorne suavemente sua atenção a Deus. Não se frustre se não sentir nada extraordinário no princípio. Santa Teresa nos lembra que às vezes Deus se comunica através do silêncio e que sua presença nem sempre se sente de maneira emocional. O importante é a disposição de seu coração. Quando dá a Deus seu tempo sem agenda, quando vem a Ele simplesmente porque o ama e quer estar com Ele, algo profundo começa a mudar em seu interior. Começa a experimentar o que Santa Teresa chamava de a paz que sobrepassa todo o entendimento. Essa paz não depende de que todas suas circunstâncias estejam em ordem. Não depende de que tenha todas as respostas às suas perguntas. Não depende de que possa ver claramente o futuro. Depende unicamente de sua conexão com aquele que é a fonte de toda a paz.
É uma paz que pode coexistir com a incerteza, que pode florescer no meio das dificuldades, que pode brilhar até mesmo nos momentos mais escuros. Santa Teresa experimentou essa paz de maneira tão profunda que até mesmo em seus momentos de maior sofrimento físico, irradiava uma serenidade que assombrava aqueles que a rodeavam. As irmãs de seu convento testemunhavam que até mesmo quando estava prostrada na cama pela dor, seu rosto refletia uma tranquilidade que só podia vir do céu. Essa tranquilidade não era o resultado de uma personalidade naturalmente calma. Santa Teresa era, por natureza, uma pessoa apaixonada, intensa, que sentia as emoções profundamente. Sua paz era sobrenatural, era o fruto de anos de cultivar a confiança em Deus através de todas as circunstâncias da vida. E essa mesma paz está disponível para você. Não importa quão turbulenta seja a sua situação atual, não importa quão incerto pareça seu futuro, não importa quão inadequado se sinta para enfrentar os desafios que tem pela frente. A paz de Deus pode encher seu coração e transformar sua perspectiva. Mas talvez você se pergunte: e quanto às minhas responsabilidades? E quanto à minha família? Não devo me preocupar com eles? Santa Teresa tinha uma resposta bela para essa pergunta. Ela distinguia entre a preocupação responsável e a ansiedade destrutiva. A preocupação responsável nos leva à ação apropriada. Oramos por nossos entes queridos, tomamos as precauções necessárias, fazemos o que está em nosso poder fazer. A ansiedade destrutiva, por outro lado, nos paralisa com medos sobre coisas que não podemos controlar. Santa Teresa cuidava profundamente de suas irmãs religiosas. Preocupava-se com seu bem-estar físico, espiritual e emocional. Trabalhava incansavelmente para assegurar que tivessem tudo o que precisavam, mas não se consumia com ansiedade sobre coisas que estavam fora de seu controle. Fazia o que podia fazer e confiava a Deus o resto. Essa distinção é crucial para encontrar paz no meio da incerteza. Você pode amar profundamente seus filhos e, ao mesmo tempo, confiar que Deus os ama ainda mais. Pode tomar todas as precauções razoáveis para seu bem-estar e, ao mesmo tempo, reconhecer que seu futuro último está nas mãos de Deus, não nas suas. De fato, Santa Teresa nos ensina que quando confiamos verdadeiramente em Deus, com relação aos nossos entes queridos, nos convertemos em instrumentos mais efetivos de seu amor para eles. Quando não estamos consumidos pela ansiedade, podemos escutar mais claramente a voz do Espírito Santo, nos guiando sobre como orar por eles, como amá-los, como servi-los. Lembro-me de uma história particular da vida de Santa Teresa que ilustra esse princípio belamente. Uma de suas irmãs religiosas estava passando por uma crise espiritual severa, duvidando de sua vocação e considerando abandonar o convento. As outras irmãs estavam muito preocupadas e pressionavam Santa Teresa para que fizesse algo drástico para retê-la. Em lugar de entrar em pânico, Santa Teresa se retirou para a oração. Passou horas diante do Santíssimo Sacramento, não pedindo que a irmã ficasse, mas pedindo que se fizesse a vontade de Deus em sua vida. Depois dessa oração, se sentiu inspirada a ter uma conversa simples e amorosa com a irmã, sem pressão, sem manipulação, só escutando com compaixão e compartilhando sua própria experiência. O resultado foi que a irmã não só decidiu ficar, mas experimentou uma renovação espiritual profunda, que a levou a se converter em uma das religiosas mais fervorosas do convento. Santa Teresa atribuiu esse resultado não à sua própria sabedoria ou persuasão, mas a ter confiado em Deus e permitido que Ele operasse através dela. Essa história nos ensina que quando confiamos em Deus com relação às pessoas que amamos, nos convertemos em canais mais puros de sua graça para elas. Nosso amor se purifica da possessividade e do controle e se converte em um reflexo do amor incondicional de Deus. Pense em seus próprios entes queridos por um momento. Há algum por quem sente uma preocupação particular neste momento? Talvez seja um filho que tomou decisões que você não entende. Talvez seja um neto que está crescendo em um mundo que lhe parece cada vez mais hostil aos valores que você preza. Talvez seja seu cônjuge que está enfrentando desafios de saúde
ou profissionais. Santa Teresa o convidaria a levar essa preocupação diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não para exigir um resultado específico, mas para entregar essa pessoa em suas mãos amorosas. Para dizer: Senhor, amo essa pessoa, mas reconheço que você a ama infinitamente mais. Confio em seu plano para sua vida, mesmo quando não posso entendê-lo. Use-me como instrumento de seu amor para ela, mas liberte-me da ansiedade de tentar controlar seu futuro. Essa oração de entrega não é uma oração que se faz uma só vez. É uma oração que se renova diariamente, às vezes momento a momento. Cada vez que sente que a preocupação começa a se converter em ansiedade, pode regressar a essa entrega. Cada vez que se encontra tentando controlar o que não pode controlar, pode lembrar que há alguém que sim pode controlá-lo e que o faz desde o amor perfeito. Santa Teresa desenvolveu também uma prática bela para os momentos de incerteza aguda. Quando se enfrentava a uma decisão importante e não sabia que caminho tomar, ou quando as circunstâncias pareciam especialmente confusas, se fazia 3 perguntas. Isso me aproxima mais de Deus ou me afasta dele? Isso está em harmonia com os ensinamentos da Igreja? Sinto paz interior quando considero essa opção? Essas perguntas a ajudavam a discernir a vontade de Deus, mesmo no meio da confusão. Nem sempre tinha clareza absoluta sobre o futuro, mas podia ter clareza sobre o próximo passo que devia dar. E descobriu que quando dava cada passo em obediência ao que entendia que Deus lhe pedia nesse momento, o próximo passo se tornava claro a seu devido tempo. Essa sabedoria prática de Santa Teresa pode transformar sua experiência da incerteza. Em lugar de se sentir paralisado porque não pode ver todo o caminho, pode se enfocar em dar o próximo passo que Deus está lhe mostrando. Em lugar de se agobiar por todas as decisões que terá que tomar no futuro, pode se concentrar na decisão que tem diante de você hoje. Imagine por um momento que está caminhando por uma trilha de montanha na noite, com apenas uma lanterna pequena que ilumina alguns metros à frente. Não pode ver o destino final. Não pode ver todos os obstáculos que poderia enfrentar no caminho, mas pode ver o suficiente para dar o próximo passo com segurança. Assim é como Deus nos guia através da incerteza. Não nos dá toda a informação de uma vez, mas nos dá a luz suficiente para o passo que precisamos dar agora. Santa Teresa viveu essa realidade de maneira profunda durante seus anos de fundadora. Quando começou a reforma do Carmelo, não tinha um plano mestre detalhado de como estabeleceria 17 conventos ao longo da Espanha. Simplesmente respondeu ao chamado de fundar o primeiro convento reformado em Ávila. Quando essa fundação se estabeleceu exitosamente, Deus lhe mostrou o próximo passo: fundar um convento em Medina del Campo. E assim, passo a passo, fundação após fundação, se desdobrou o plano completo de Deus. Cada nova fundação trazia seus próprios desafios únicos. Em Medina del Campo, chegaram a uma casa que estava em ruínas e tiveram que celebrar a primeira missa em um espaço que mal se mantinha de pé. Em Malagón, enfrentaram a oposição das autoridades locais, que não queriam um convento reformado em sua cidade. Em Valladolid, chegaram em pleno inverno a uma casa sem aquecimento, onde o frio era tão intenso que a água congelava nos recipientes. Mas em cada situação, Santa Teresa encontrou que quando confiava na providência de Deus e dava o passo que ele lhe mostrava, sempre apareciam as soluções necessárias. Às vezes de maneiras que nunca teria imaginado. Às vezes através de pessoas que nunca teria esperado. Às vezes no último momento, quando parecia que tudo estava perdido. Essa experiência lhe ensinou uma lição profunda que pode iluminar seu próprio caminho. Deus nem sempre nos mostra como vai resolver nossos problemas, mas sempre nos mostra que passo dar enquanto Ele os resolve. Nossa parte é a obediência confiante. Sua parte é a provisão milagrosa. Consegue aplicar essa sabedoria à sua situação atual? Em lugar de se agobiar por todas as incertezas de seu futuro, consegue identificar o próximo passo que Deus está lhe mostrando? Talvez seja ter uma conversa difícil que tenha adiado. Talvez seja tomar uma decisão que tenha evitado. Talvez seja simplesmente dedicar mais tempo à oração
para escutar mais claramente sua voz. Santa Teresa nos lembra que Deus fala mais frequentemente em sussurros que em gritos. Sua voz se escuta melhor no silêncio de um coração que está disposto a escutar e obedecer. Mas para escutar esses sussurros divinos, precisamos criar espaços de silêncio em nossas vidas, momentos onde possamos sintonizar nosso coração com o seu. Uma das práticas mais transformadoras que Santa Teresa desenvolveu foi o que ela chamava de as moradas da alma. Ela imaginava a alma como um castelo de cristal com muitos aposentos e via a vida espiritual como uma viagem para os aposentos mais interiores, onde Deus habita de maneira mais íntima. Cada aposento representava um nível mais profundo de intimidade com Deus e cada nível requeria uma maior disposição ao abandono e à confiança. Nas primeiras moradas, a alma está principalmente preocupada com as coisas externas, os problemas, as responsabilidades, as preocupações do mundo. A oração neste nível é principalmente petição. Pedimos a Deus que resolva nossos problemas, que mude nossas circunstâncias, que nos dê o que acreditamos que precisamos. Mas à medida que a alma progride para as moradas mais interiores, a natureza da oração muda. Começamos a buscar Deus não só pelo que pode fazer por nós, mas por quem Ele é. Começamos a encontrar satisfação em sua presença, independentemente de nossas circunstâncias externas. Começamos a experimentar o que Santa Teresa chamava de o matrimônio espiritual, onde nossa vontade se une tão completamente com a de Deus que já não há conflito entre o que queremos e o que Ele quer. Esse processo não acontece da noite para o dia. A própria Santa Teresa demorou décadas para chegar às moradas mais interiores. Mas cada passo da viagem traz sua própria recompensa. Uma paz mais profunda, uma confiança mais sólida, uma capacidade maior para encontrar Deus em todas as circunstâncias da vida. A incerteza que você experimenta agora pode ser um convite de Deus para se mover para uma morada mais interior de sua alma. Pode ser sua maneira de dizer: venha mais profundo. Há tesouros aqui que você ainda não descobriu. Há uma intimidade comigo que transformará não só como você se sente sobre seus problemas, mas como experimenta a própria vida. Santa Teresa descrevia as moradas mais interiores como lugares onde a alma experimenta uma paz tão profunda que mesmo no meio do sofrimento físico ou emocional, há uma serenidade inquebrantável no centro do ser. Não é que a dor desapareça, mas ela já não tem o poder de perturbar a paz fundamental da alma. Imagine viver com essa classe de paz. Imagine poder enfrentar as incertezas da vida desde um centro tão sólido, tão enraizado no amor de Deus, que embora as circunstâncias externas mudem constantemente, sua paz interior permaneça estável. Imagine poder amar seus entes queridos com um amor tão puro, tão livre de ansiedade e controle, que se converta em um canal perfeito do amor de Deus para eles. Essa não é uma fantasia espiritual inalcançável. É o convite que Deus lhe estende hoje. É o destino para o qual você foi criado. É a razão pela qual permite que atravesse períodos de incerteza, para que descubra tesouros espirituais que só se encontram quando aprendemos a confiar completamente nele. Mas talvez você se pergunte: como posso começar essa viagem para as moradas mais interiores? Como posso desenvolver essa confiança profunda que Santa Teresa tinha? A resposta começa com uma decisão simples, mas profunda. A decisão de buscar Deus por Ele mesmo, não só pelo que pode fazer por você. Santa Teresa sugeria começar cada dia com o que ela chamava de o oferecimento da manhã. Antes de se levantar da cama, antes que sua mente se encha com as preocupações do dia, ofereça todo o dia a Deus. Diga: Senhor, este dia é seu. Tudo o que acontecer hoje recebo de suas mãos. Use-me como instrumento de seu amor. Ajude-me a confiar em você em cada momento. Esse simples ato de oferecimento estabelece o tom para todo o dia. Lembra desde o primeiro momento que não está navegando a vida sozinho, que há um Pai amoroso que está com você em cada passo do caminho. Ajuda a ver as circunstâncias do dia, incluindo as incertezas e os desafios, como oportunidades para crescer em confiança e amor.
Durante o dia, Santa Teresa praticava o que ela chamava de jaculatórias, pequenas orações espontâneas que elevava a Deus no meio de suas atividades. Quando se sentia sobrecarregada, sussurrava: Deus meu, confio em você. Quando enfrentava uma decisão difícil, orava: Senhor, mostre-me sua vontade. Quando experimentava alegria, exclamava: Obrigada, Deus meu, por sua bondade. Essas pequenas orações mantinham seu coração conectado com Deus ao longo do dia. Não tinha que esperar até seu tempo formal de oração para se comunicar com Ele. Vivia em uma conversa constante com o amado de sua alma, compartilhando com Ele cada pensamento, cada sentimento, cada experiência. Você pode adotar essa mesma prática em sua própria vida. Quando sente que a ansiedade começa a crescer em seu coração, pode sussurrar: Jesus, em você confio. Quando não sabe que decisão tomar, pode orar: Espírito Santo, guie-me. Quando experimenta um momento de beleza ou alegria, pode exclamar: Obrigado, Pai, por este presente. Essas pequenas orações podem parecer insignificantes, mas Santa Teresa as considerava extremamente poderosas. Dizia que eram como pequenas chamas que mantinham aceso o fogo do amor divino no coração. Cada jaculatória é um ato de fé, um reconhecimento da presença de Deus, um convite para que Ele opere na situação. Ao final do dia, Santa Teresa praticava o que ela chamava de o exame de consciência amoroso. Em lugar de se enfocar principalmente em suas faltas e erros, se enfocava em reconhecer as maneiras em que Deus havia estado presente e ativo em seu dia. Se perguntava: onde vi a mão de Deus hoje? Como experimentei seu amor? Em que momentos senti sua presença? Esse exame amoroso treinava seu coração para reconhecer a atividade constante de Deus em sua vida. Começou a ver que mesmo nos dias mais difíceis, mesmo no meio das maiores incertezas, Deus estava presente, operando, amando, guiando. Essa perspectiva transformou gradualmente sua experiência da vida, desde uma luta constante contra as circunstâncias até uma dança de colaboração com a graça divina. Imagine como mudaria sua perspectiva se adotasse essa prática. Em lugar de terminar cada dia se enfocando em tudo o que saiu errado, em todas as preocupações que tem, em todas as incertezas que enfrenta, terminaria cada dia reconhecendo as bênçãos recebidas, as maneiras em que Deus o sustentou, os pequenos milagres que talvez passou por alto no momento. Essa prática não nega as dificuldades reais da vida. Santa Teresa enfrentou problemas muito reais, enfermidades debilitantes, oposição constante à sua obra, recursos econômicos limitados, mal-entendidos e críticas. Mas aprendeu a ver essas dificuldades dentro do contexto mais amplo do amor e da providência de Deus. Uma das lições mais profundas de Santa Teresa é que Deus pode escrever direito em linhas tortas. O que para nós parece caótico e sem sentido, para Ele é parte de um desenho perfeito. Nossa tarefa não é entender completamente esse desenho, mas confiar no desenhista. Lembro-me particularmente de uma experiência que Santa Teresa relata em sua autobiografia. Durante um de seus períodos de enfermidade mais severos, quando esteve paralisada durante quase 3 anos, se sentiu completamente inútil. Não podia trabalhar em suas fundações, não podia ajudar suas irmãs, não podia fazer nada do que considerava importante para o reino de Deus. Foi durante esse período de aparente inutilidade que experimentou algumas de suas visões místicas mais profundas. Foi quando recebeu a inspiração para escrever O Castelo Interior, uma das obras mais importantes da literatura espiritual de todos os tempos. Foi quando desenvolveu muitos dos ensinamentos que mais tarde transformariam a vida espiritual de incontáveis pessoas. O que parecia ser um obstáculo para sua missão, resultou ser o meio através do qual sua missão se expandiria além do que jamais teria imaginado. Seus escritos influenciaram milhões de pessoas ao longo dos séculos, muito mais do que teria podido influenciar através de suas fundações conventuais somente. Essa experiência lhe ensinou que os planos de Deus são infinitamente mais amplos e belos que os nossos. Quando nossos planos se veem frustrados, quando nossas expectativas não se cumprem,
Quando as circunstâncias nos obrigam a tomar direções que não havíamos previsto, Deus pode estar preparando algo muito maior do que poderíamos ter imaginado. Consegue ver essa possibilidade em sua própria vida? Há alguma situação que atualmente percebe como um obstáculo que poderia ser, na realidade, um redirecionamento divino para algo melhor? Há alguma porta fechada que está obrigando você a considerar caminhos que não havia explorado antes? Santa Teresa nos convida a manter nossas mãos abertas diante de Deus, prontas para receber o que Ele quiser nos dar, mesmo se for diferente do que havíamos pedido. Nos convida a confiar que seu amor por nós é tão grande que nunca permitirá que algo verdadeiramente ruim nos aconteça, embora às vezes possa permitir coisas que não entendemos no momento. Essa confiança não se desenvolve automaticamente. Requer prática, paciência e, sobretudo, uma relação pessoal profunda com Jesus. Santa Teresa insistia que a vida espiritual não é principalmente sobre seguir regras ou cumprir obrigações, mas sobre desenvolver uma amizade íntima com Cristo. Ela descrevia a oração como tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos nos ama. Essa definição simples, mas profunda, transformou a oração de uma obrigação religiosa em um encontro pessoal com o amado. Quando oramos desde essa perspectiva, não estamos simplesmente recitando palavras ou cumprindo um dever. Estamos passando tempo com alguém que nos ama infinitamente e que deseja nosso bem mais que nós mesmos. Essa amizade com Jesus se converte no fundamento sobre o qual se constrói toda a confiança no meio da incerteza. Quando você conhece pessoalmente alguém, quando experimentou sua fidelidade uma e outra vez, quando sentiu seu amor de maneira tangível, se torna mais fácil confiar nele mesmo quando não pode entender seus caminhos. Santa Teresa cultivou essa amizade através de anos de oração fiel, mesmo quando a oração era difícil, mesmo quando se sentia seca espiritualmente, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. Aprendeu que a fidelidade nos tempos difíceis é o que aprofunda a relação. Assim como nas amizades humanas, é nos momentos de crise quando se revela a verdadeira profundidade do vínculo. Convido você a ver seu período atual de incerteza como uma oportunidade para aprofundar sua amizade com Jesus. Em lugar de ver as dificuldades como obstáculos para sua vida espiritual, pode vê-las como convites a uma intimidade maior com Ele. Em lugar de se perguntar por que Deus permite que atravesse essas circunstâncias, pode se perguntar o que quer ensinar através delas. Santa Teresa descobriu que quando se aproximava das dificuldades com essa atitude de abertura e curiosidade espiritual, sempre encontrava tesouros ocultos. Cada crise se convertia em uma oportunidade para descobrir novas facetas do amor de Deus. Cada incerteza se convertia em um convite para confiar mais profundamente. Cada aparente perda se convertia em um ganho espiritual. Ao final de sua vida, Santa Teresa podia olhar para trás e ver que mesmo suas experiências mais dolorosas haviam sido instrumentos nas mãos de Deus para moldá-la na santa que chegou a ser. Não teria mudado nada de sua história, porque entendia que cada capítulo, mesmo os mais difíceis, havia sido necessário para o desenvolvimento de sua alma. Essa perspectiva está disponível para você também. Algum dia, quando puder ver sua vida desde a perspectiva da eternidade, entenderá como mesmo este período de incerteza que agora experimenta foi parte do plano perfeito de Deus para a sua santificação. Entenderá como cada preocupação, cada medo, cada momento de confusão foi uma oportunidade para crescer em fé, esperança e amor. Mas não tem que esperar até a eternidade para começar a experimentar essa perspectiva. Pode começar hoje a ver sua vida através dos olhos da fé. Pode começar a confiar que Deus está escrevendo uma história bela com sua vida, mesmo quando não pode ler todos os capítulos. Pode começar a descansar na certeza de que é amado com um amor eterno e que esse amor nunca o abandonará, sem importar o que traga o futuro. O convite de Deus para você hoje é simples, mas transformador. Venha a mim, você que está carregado e agobiado, e eu lhe darei descanso. Não está pedindo que resolva todos os seus problemas antes de se aproximar dele.
Não está pedindo que tenha uma fé perfeita ou que entenda todos os seus caminhos. Está pedindo simplesmente que venha tal como está, com todas suas preocupações, todos os seus medos, toda a sua incerteza, e permita que ele seja seu refúgio. Santa Teresa respondeu a esse convite uma e outra vez ao longo de sua vida, e cada vez encontrou em Jesus tudo o que sua alma precisava. Encontrou paz no meio da tempestade, fortaleza no meio da fraqueza, esperança no meio do desespero, amor no meio da rejeição, e o mesmo está disponível para você. Esta noite, quando apoiar sua cabeça no travesseiro, pode fazê-lo com a confiança de que o Deus que não dorme nem cochila está velando por você e por todos os seus entes queridos. Pode soltar as preocupações do dia, sabendo que Ele as tomará em suas mãos capazes. Pode fechar os olhos em paz, sabendo que quando os abrir amanhã, sua misericórdia será nova e sua fidelidade continuará sendo sua fortaleza. O plano de Deus para sua vida é belo, mesmo quando não pode ver sua beleza. É perfeito, mesmo quando não pode entender sua perfeição. É bom, mesmo quando não pode sentir sua bondade. E nessa verdade, pode encontrar a paz que sua alma anseia, a paz que o mundo não pode dar nem tirar, a paz que é sua herança como filho amado do Rei do Universo. Que as palavras de Santa Teresa ressoem em seu coração como uma bênção. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Nessa verdade eterna, encontre seu descanso. Nesse amor imutável, encontre seu lar. Nessa presença constante, encontre sua paz.